Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas ele chegará na sua vida na hora certa, no momento certo, porque para Deus não há coincidência, para Deus não há acaso, para Deus não há destino, para Deus é Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, não. Você vai sair cheia da glória, cheia da graça, da presença do Senhor Jesus. Amém, meu querido e minha querida. Eu já quero chegar sendo profeta. Eu já quero chegar sendo boca de Deus para você. Eu quero profetizar, sabe? Que todos os seus inimigos, todos os levantes de Satanás contra você, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra as suas finanças, está sendo jogado por terra hoje, contra a sua saúde. No nome de Jesus, está batendo em retirada hoje, porque Deus está mudando o decreto. Você sabe o que é isso? Quando Deus muda o decreto, é porque Deus tem algo maravilhoso na minha vida e na sua vida. Você está entendendo? É mudança de cativeiro. Então não importa. Você está entendendo? Quantas vezes o inimigo vai se levantar contra você? Porque todas as vezes que ele se levantar, ele vai levantar para ele cair no nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, eu já quero te convidar para estar orando. Vamos orar, porque a oração ela abre os céus ao meu favor e ao seu favor, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, toma nossa vida em tuas mãos. Senhor, perdoa os nossos pecados, palavra, atos, pensamento, tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Abra os céus ao nosso favor. Joga por terra a cilada do inimigo, tudo que Satanás tem feito contra a nossa casa, contra a nossa vida. Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus, Pai amado e Pai querido. Coloca um círculo, Senhor, de fogo ao redor da minha casa, da casa desse povo que está me ouvindo. Senhor, nos protege, nos livra, nos guarda. Senhor Jesus, se porventura tiver alguém enfermo dentro dessa casa, Senhor, tu cura, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Toca, Senhor, na mente, se for depressão e opressão. Toca no coração, nas artérias, nas pernas, na coluna, aonde tiver, Senhor, um demônio, Senhor, atuando na saúde dessa pessoa, ou que seja uma doença imposta pelo próprio corpo dela, venha a ser repreendida em nome de Jesus. Senhor, entra com cura nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. É o que eu te peço. Senhor, tu me diminua para que eu desapareça e tu cresça. Fala no meio da tua igreja, fala comigo também. Espírito Santo, venha sobre nós neste dia. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoada no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, tem no Instagram, tá? Tem no Facebook e tem no Kawaii. Em nome de Jesus. Tá bom? Se você não é inscrito, já corra aqui, ó, aqui embaixo está escrito inscreva-se. Vai lá, inscreva-se, ativa o sininho para você receber notificações quando a gente coloca vídeo. Tem vídeo de segunda a sábado, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você estiver precisando de uma oração também, já coloca o seu nomezinho aqui embaixo nos comentários. Pastor, eu preciso de uma oração para a área financeira, para a área sentimental, para minha saúde, porque oração são orações específicas, tá, gente? A gente especifica para Deus, se é quando é saúde, Senhor, toca na saúde do fulano, cura fulano, você tá entendendo? Se é vida sentimental, toca na vida sentimental, traz quem foi embora de volta, repreende toda a pombagira no casamento, tá entendendo? Oração, é a palavra de Deus fala assim, recebeste mal porque pede mal, porque a gente não sabe orar. Então, a oração
ela tem, né, um propósito. Então, qual é o seu propósito? Pastor, o meu propósito é o meu casamento. Pastor, o meu propósito é minha saúde, é o meu ministério. O meu propósito é uma porta de emprego. Coloca aí o seu propósito que eu vou estar orando no nome de Jesus por você pelas madrugadas, no nome de Jesus. Amém? Gente, agenda, para fechar a agenda comigo, lá no Instagram, tá? Então, pastora Magna Vasconcelos, vai lá, tá? Agenda, a gente fecha lá, me chama no direct e a gente dá um glória aí contigo na sua igreja, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Já vai abrindo a sua Bíblia, meu óculos está embaçado, gente. Já vai abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos. Essa semana eu quero pregar só Salmos, tá? No livro de Salmos, é, capítulo 64, que fala assim: Ouve, ó Deus, a minha voz, na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me da sua conspiração dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repetidamente e não temem. Firme-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verás? Andam inquirido de malícias, inquirido tumulto que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que suas línguas tropecem contra si mesmo. Todos aqueles que vivem fugirão, e todos os homens que temeram e anunciaram a obra de Deus considerarão prudentemente os teus feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, todos os retos de coração se gloriarão. Amém? Essa é uma palavra gloriosa, né? Que foi Davi quem fez esse salmo, né? E os salmos eram cânticos, né? Salmos é um livro poético, né? Além de ser cântico, eles são um cântico em forma de poesia. E a palavra de Deus está dizendo aqui, presta bem atenção, eu vou explanar versículo por versículo, tá? O versículo 1 fala assim, ó: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Aqui o salmista está falando: Senhor, guarda-me, ouve a minha oração, porque eu não estou aguentando mais. É um pedido de socorro, tá? Portanto, é um pedido de socorro e de proteção, porque o título do salmo é Súplica por Proteção. Tá? Então aqui provavelmente Davi escreveu esse salmo, ele estava sendo perseguido, porque quem perseguia Davi era Saul, tá? Então é súplica por proteção. Davi estava falando: Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha súplica. Em outras palavras, olha aí o meu inimigo na minha frente. Talvez você esteja como Davi, sabe? Talvez você já colocou o seu joelho no chão na madrugada, já colocou o seu joelho no chão no seu quarto e está falando: Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha súplica. Sabe quando você não tem a quem recorrer? Gente, mesmo você não tendo a quem recorrer ou tendo a quem recorrer, a quem desabafar, a quem te esticar a mão, o Senhor é o teu socorro bem presente na angústia e na tribulação. Então, em nome de Jesus, na hora do aperto, corra para o Senhor Jesus, porque é Ele que cura, Ele que salva, Ele que liberta, sabe? Ele é o mesmo, gente, que curou a mulher do fluxo de sangue, que curou o cego Bartimeu, que curou
a filha de Jairo, ele é o mesmo. Então, talvez você chegou nessa live doente, com câncer, com tumor, você tá entendendo? Com AIDS, com uma Covid, com uma doença que o médico te desenganou, você tá entendendo? Quando o médico fala assim, não tem mais esperança, é que Deus fala assim, eu sou a tua esperança. Quando você acha que não vai conseguir superar essa depressão, essa opressão, Deus entra no cenário, repreende a doença, repreende os demônios que estão atuando através daquela doença e te livra e te dá vitória. Então, Davi aqui estava falando, Senhor, presta atenção na minha oração, sabe? Porque a gente tem que chamar Deus para o nosso secreto, chamar a atenção de Deus em oração. E eu sempre ensino aqui no meu canal que você tem que conhecer a Bíblia, porque súplica é quando você cita passagens da Bíblia. Você está entendendo? Senhor, a tua palavra diz isso, isso, isso. Senhor, a tua palavra diz isso, isso, isso. Você tem que saber. Você não pode pegar a Bíblia só na hora do culto. Você está entendendo? Você tem que ter o hábito de ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro e é um livro de uma experiência de uma nação. Então, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia, pega a sua espada. Você está entendendo? E o versículo 2 fala assim, ó. Esconde-me da conspiração dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então, Davi estava falando, Senhor, esconde-me daquele que trama o mal contra mim. Você está entendendo? Às vezes, meu querido e minha querida, a gente tem que pedir para o Senhor nos esconder do nosso inimigo. Porque o inimigo, ele está com tanta sede para te derrubar, com tanta sede para te destruir, com tanta sede para destruir o teu casamento, a tua casa, destruir os teus filhos, o teu emprego, o teu ministério, a tua saúde, que às vezes o Senhor nos esconde em cavernas de Adulão. Você está entendendo? O Senhor nos esconde em Lodebar. Você está entendendo? Por quê? Presta bem atenção. Lodebar, para Mefibosete, foi um esconderijo. E foi lugar de crescimento, porque Mefibosete foi crescendo em Lodebar. Você está entendendo? Se ele ficasse em Jerusalém, ele ia ser morto, porque a família de Saul estava sendo toda morta. Saul tinha perdido a guerra e tinha todos os filhos dele morrido na guerra, ele tinha se matado na guerra. Então eles não queriam nenhum herdeiro da casa de Saul. Então a babá pega Mefibosete, você está entendendo? A ama e leva para Lodebar. E quando ela leva para Lodebar, a gente fala assim, tá esquecido, não tem mais jeito não, querida e querida. Às vezes Lodebar é só um período que o Senhor vai te esconder ali do seu inimigo, porque quem é que vai te procurar num lugar de fracasso? Porque a pessoa fala assim, já tá dentro do poço, deixa lá, não merece nem meu pensamento, e já acha que você é um cão morto, você tá entendendo? E para de te perseguir, para de te humilhar, para de te pisar. Então, às vezes, Deus nos esconde em Lodebar. Às vezes, Deus nos esconde bem no poço. José foi jogado no poço pelos seus próprios irmãos. Não foi gente diferente que traiu José, não, gente. Foi quem comia na mesa com José, quem sentava na mesa com José. Você tá entendendo? Se eu for trazer para o dia de hoje, é quem passa zap para José, quem fala com José, quem sai para pizzaria com José, quem tá em rede de amizade com José. É esse que vai jogar José no poço, você tá entendendo? Por quê? Porque não entende o que Deus tem com José. E o que Deus tem com José é com José. Você tá entendendo? E o que Deus tem com você é com você. Então, às vezes, o Senhor vai nos levar por caminhos que vai doer. Porque doeu para José ser traído, você está entendendo? Pelos que ele confiava, foi sangue que traiu José. Você acha que José não sofreu? Você acha que como é que foi as lágrimas de José dentro daquele poço? E quando eles resolveram tirar José do poço, você está entendendo? Você acha que como é que foi a reação de José? Eles falando que iam vender José para a caravana de ismaelita que estava passando. O próprio irmão, gente, então quem anda com você às vezes te vende. Quem anda com você às vezes vai te trair. Você está entendendo? Porque Judas estava na mesa com Jesus. Jesus reparte o pão e dá na mão de Judas. Quem é que vai me trair? Aquele
a qual eu der o pão molhado. Eu esqueci a frase que Jesus fala, entendeu? Então, meu querido e minha querida, é quem está na mesa com você. Você tá entendendo? Quem tá na mesa com você é que vai te trair, sabe? Porque quem não te conhece, quem não sabe nem o seu nome, não sabe quem você é, não tem como te trair, porque aquela pessoa nem sabe quem é você, nem sabe da sua existência. Os traidores às vezes estão ao nosso derredor, os perseguidores estão ao nosso derredor, e a gente fica disperso. E o Senhor às vezes está nos incomodando para orar na madrugada, para subir monte. Você tá entendendo? O Senhor às vezes está te incomodando e você não tá nem aí, porque você tá disperso no campo de batalha. E Satanás, e olha que interessante, a gente não tem que ficar com raiva daquela pessoa que nos traiu, que nos humilhou, nos pisou. Você tá entendendo? Jogou você de lado, não. A gente tem que estar com raiva do demônio que está por trás daquela pessoa. Aquela pessoa é como se fosse, sabe, um cão adestrado de Satanás. Porque se ela está fazendo aquilo a qual Satanás quer, ela não é nada mais do que um cão adestrado pelo inimigo, é um secretário. Sabe, quando você tem uma secretária, um secretário, e você pede assim: faz isso aqui, faz isso aqui, faz aquilo ali, e o seu secretário e sua secretária faz, é assim. Entendeu? São secretários do inimigo. Aí eu vou ficar chateada? Vou ficar, não. Eu vou ver que aquela pessoa, em algum momento da vida dela, deu uma brecha para o inimigo entrar. Talvez a brecha foi no olho grande das finanças, ó. Você tá entendendo? Talvez a brecha seja dentro da casa dela, dentro da casa dele. Talvez a brecha seja na fornicação, seja no momento que caiu, ó, seja, ó, a brecha da língua. Eu não sei qual é a brecha. Eu tenho que ver que aquela pessoa, naquele momento, está sendo secretário do inimigo, está sendo um cão adestrado por Satanás. Então, eu tenho que ficar com raiva do demônio que está usando aquela pessoa. A minha oração não é para, Senhor, toma aquela pessoa em tua mão, não. É, Senhor, toma aquele diabo, aquele inimigo que está usando aquela pessoa para se levantar contra mim, para me perseguir. Você está entendendo? Então a gente tem que ter discernimento. Senhor, vai de encontro àquele demônio, repreenda aquele demônio, liberta aquela pessoa, porque aquela pessoa é de Jesus. Você está entendendo? Então, Davi estava falando, Senhor, livra-me dos laços, livra-me dos laços, das arapucas que o inimigo faz. E no versículo 4 fala assim, ó, a fim de atirarem em lugar oculto o que é ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente, não temem. Aqui ele está falando, fazem laço, Senhor, com flechas, e vê o teu servo passar, fica esperando o teu servo passar para atingir flecha. Em outras palavras, é o laço do passarinheiro. Você tá entendendo? Porque o passarinheiro, quando ele vai pegar o passarinho, ele faz aquela arapuca que fica assim, né? Aí bota comidinha pro passarinho, quando o passarinho chega, ele só puxa o nylon e a arapuca cai. Então, aqui Davi tá falando, Senhor, os meus inimigos estão fazendo arapuca e eles não estão nem aí com o que os outros vai pensar, porque se acham eu sou, eu faço, eu posso, se acham o dono, você tá entendendo? E o Senhor tá falando, não é dono, não é o eu sou, não é eu faço, não é eu posso, porque eu sou é o Senhor, é Ele que faz, você tá entendendo? E Deus nesta manhã tá falando para mim e para você que nós não devemos temer Faraó, porque Faraó às vezes ele pode ter o maior material bélico, você tá entendendo? Como Senaqueribe, ele tinha o maior material bélico, você tá entendendo? Mas ele não tinha Jesus. O seu inimigo pode ser maior, pode ter mais poder, você tá entendendo? Mais força, poder não, força, peraí, gente. Perdão. Pode ter força, porque quem tem poder é Deus. Você tá entendendo? Então você tem que saber orar, Senhor, quebra o arco do inimigo. Em 1 Samuel, versículo 1 Samuel, capítulo 22, Davi, quando ele faz a oração agradecendo a Deus o livramento, ele fala assim, peraí, gente, tô com um pigarro na garganta.
Ele, quando agradece a Deus, ele fala assim: Senhor, obrigada por tu fortalecer a minha mão para que eu quebrasse o arco de bronze. Gente, quem quebra arco de bronze? Ninguém, só Deus. Então Deus fortalecia a mão de Davi contra os inimigos. Deus nesta manhã está te fortalecendo. Deus nesta manhã está te levantando. Talvez as afrontas são muito. Talvez o perseguidor está vindo como Faraó, sabe? Vindo atrás de Moisés com seus carros e cavaleiros. Mas Deus começou a desbaratinar a roda. Tirou a roda do carro de Faraó. O povo passou com o pé enxuto, mas Faraó não passou. Você acha que Deus não está vendo o que fazem com você? Você acha que Deus não está vendo, querido? Não precisa eu fazer nada. Não precisa você fazer nada. Deus é o justo juiz, ele é o dono da balança. Você está entendendo? Então, às vezes, você está sendo humilhada, está sendo pisada, está sendo, sabe, perseguido bem no seu trabalho, tem alguém querendo tomar aí o teu lugar no seu trabalho, você tá entendendo? Talvez você tá sendo perseguido dentro da sua própria casa, por alguém da sua parentela, tá sendo maltratada, maltratado, você tá entendendo? Deus só fala pra você, espera, calma-te. Acalma-te, porque eu não perdi o controle, não. Deus só tira o controle da nossa mão. Mas o nosso mal é que a gente já vai entrando em depressão, já vai dando tristeza, já não quer mais orar, já fica de biquinho com Deus, você tá entendendo? Porque a tristeza é tão grande, a amargura é tão grande. Se não for a misericórdia de Deus, a gente entra em depressão. Então a gente tem que começar a falar, Senhor, repreende todo o demônio da opressão e depressão que tenta se alojar em forma de tristeza por esse problema que eu tô passando, porque às vezes, irmão, colocam o seu nome lá na roda da fofoca. Às vezes o seu nome rola de boca em boca. Lembra do nome de Moisés? Estava na boca de Miriam. O nome de Moisés estava na boca de Arão, mas Deus manda chamar Miriam, manda chamar Arão. Irmão, não precisa você fazer nada, o próprio Deus manda chamar. Às vezes você tá aí angustiado porque seu nome está numa roda de fofoca, porque estão falando de você, porque estão atirando pedra, porque falaram que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não vai alcançar. Pois eu vim aqui como profeta profetizar sobre a sua vida. Você vai chegar, você vai alcançar. O Senhor vai desbaratinar toda a roda do inimigo. Faraó não vai te alcançar no nome de Jesus, porque o rumo é Canaã. Então não tenha medo, coloca na mão do Senhor. Senhor, eu coloco na tua mão, eu só te peço, me sustenta, me ajuda a passar no meio do vendaval, porque no vendaval a gente não enxerga nada, a gente só vê areia, e a areia machuca os olhos. Então muitas das vezes no meio do vendaval a gente tem que fechar os olhos, e quando a gente fecha os olhos, o Senhor nos guia. Então, às vezes, você, querida e querido, chegou aqui totalmente lacerado, no meio de um vendaval, e Deus está falando para você, no vendaval, pode fechar o olho, minha filha, pode fechar o olho, porque os meus olhos estão abertos. Eu não durmo nem de noite, nem de dia. Eu olho, eu vejo, e sei tudo o que está acontecendo. Eu sou aquele que faço você passar no meio da tempestade. Então acalma o seu coração. Deus é aquele que faz você passar no meio da tempestade. Talvez a tempestade seja teu casamento destruído, e Deus está falando, eu tô no meio da tempestade. Irmãos, os discípulos estavam remando, eles estavam cansados, porque no meio da tempestade, de tanto remar, a gente cansa. Porque se você pegar uma tempestade com mar ao contrário, e você tentando remar, já remou? Na minha mocidade, né, gente, eu sou nova ainda, em nome de Jesus. Na minha mocidade, eu tinha um caiaque, então eu remava. Você tá entendendo? E quando eu cansava, eu parava. Você tá entendendo? Para descansar. Mas aqui, eu nunca peguei no meu caiaque tempestade, tá? Porque eu era adolescente, minha mãe não deixava uma adolescente sair para remar na praia no meio de um tempo ruim. Eu já peguei tempestade em barco, mas não no meu caiaque, entendeu? Então, meu querido e minha querida, eu quero te falar
que cansa remar. Então, às vezes, você tá remando por um casamento e tá cansada. Você tá entendendo? Tá remando por um filho nas drogas e tá cansado. E o Senhor tá falando para você, acalma o seu coração. Quando você para de remar, eu que remo com você, eu que remo por você. Quando você fecha os olhos no meio da tempestade para que não fira, a areia não fira. Irmão, porque às vezes é tanta mágoa, sabe? A outra pessoa faz de tudo para te matar. O pior coisa que tem são os matadores de alma. E como tem matadores de alma que faz tudo. Ei, querido, você que é matador de alma, você vai ter que prestar conta com o Senhor de cada alma que você matou. Então pare de matar almas com palavras, com atitude, fazendo laço, fazendo emboscada, porque o Senhor para ainda homem na terra, porque Deus não é menino. Então, se você trama maldade no teu coração, você é secretário de Satanás, lamento te dizer. Você tá entendendo? E a palavra de Deus vai dizer, no versículo 5, fala assim, vou botar meu óculos aqui, porque eu não tô enxergando, gente. Fala assim, não, o 6, andam inquirindo malícia, inquirindo que se pode inquirir, ambos os íntimos pensamento de cada um deles e o coração são profundos. O 7, mas Deus atirará sobre eles uma seta. De repente ficará ferido. Aqui tá falando, irmãos, Davi tá falando, Senhor, eles estão armando flechas, estão armando um laço. Senhor, me socorre. Às vezes você tá vendo o seu inimigo armar um negócio direitinho lá para você, sabe? Irmãos, e Deus nos dá direção. Deus a mostra. Se tu tem intimidade com Deus, querido, Deus a mostra tudo o que está acontecendo. E às vezes você fala assim, Senhor, é isso mesmo? Meu Deus. Você tá entendendo? Às vezes você olha para a pessoa, você sabe até o que a pessoa tá tramando. Porque Deus revela o coração daquela pessoa. Irmão, eu falo assim com Deus, né? Eu falei, Senhor, me visita na madrugada, porque Deus dá cada um o dom aquele a qual ele acha que tem. E pela misericórdia do Senhor, eu tenho o dom de sonhar. Entendeu? Mesmo o dom de José, eu falo, né? O dom de José, o dom de Daniel, pela misericórdia do Senhor, eu tenho esse dom. E Deus revela, Ele revela, irmãos, às vezes coisas que você fica assim, meu Deus, eu não queria nem saber disso. E Deus revela para você não ficar enganado. Ele revela até o laço e às vezes Ele mostra até o rosto da pessoa. E você fala, não, não é essa pessoa não, Senhor, que isso? E é. Irmãos, então, em nome de Jesus, talvez você esteja vivendo um momento difícil da sua vida, um momento de traição, um momento de quem você esticou a mão, quem andava ali contigo, agora te jogou no meio do poço, porque os irmãos de José andavam com José. Você está entendendo? Andavam com José. Quem jogou Daniel na cova dos leões eram os próprios governadores que estavam ali na mesma mesa que Daniel. Você está entendendo? Então, quem vai te trair não é quem está longe. Quem te trai é quem senta na mesa. Quem te engana é quem senta na mesa. Quem mente para você é quem senta na mesa. Quem tem acesso à tua casa, quem tem acesso, sabe, à sua família, ao seu trabalho. Você está entendendo? É ele, o Judas, andou 3 anos e meio com Jesus, gente. 3 anos. Você está entendendo? E traiu Jesus. Aí você não quer que o seu inimigo te traia? Irmão, levanta a tua cabeça. Foi traído, levanta a cabeça. O Senhor não tem culpado por inocente. Às vezes é necessário a gente passar pelaquela traição para Deus nos forjar, nos trabalhar, para a gente não fazer com outra pessoa aquilo que estão fazendo com a gente. Você tá entendendo? Porque Deus é fiel. E Davi aqui estava falando, Senhor, por favor, ouve a minha oração. Ele já começa o salmo falando, ouve a minha oração.
Então, querido, acalme o seu coração. Talvez o seu casamento está de cabeça para baixo. Talvez você foi traída, foi no seu casamento. Você está entendendo? E Deus quer limpar essa mágoa que está no seu coração. Quer limpar essa mágoa que está dentro do seu peito, sabe? Porque nós temos que aprender a liberar o perdão. Liberar perdão, irmão, é muito difícil. É muito difícil. Aquele que fala assim, eu sou uma pessoa que eu perdoo fácil. Irmão, eu não perdoo fácil, sabe? E eu sou pastora. Eu não perdoo fácil, mas eu entendo que eu tenho que perdoar, sabe? Não porque eu sou boazinha, porque eu não sou boazinha. Eu perdoo, sabe por quê? Porque se Jesus voltar, se eu não perdoar, quem não vai subir sou eu. Você está entendendo? Depois de ter orado, pregado, expulsado o demônio. Porque o Espírito Santo sonda o nosso coração, então eu tenho que perdoar. Então eu tenho um método com Deus. Eu fico fazendo jejum direto em prol de Deus, do Espírito Santo, de Deus limpar o meu coração, de Jesus lavar o meu coração com o sangue dele. Porque às vezes você olha para a pessoa e você fala assim, Senhor, misericórdia. Entendeu? Irmão, já passei por um período da minha vida que eu orei para Deus fazer eu perdoar uma pessoa por quase um mês. E quanto mais eu orava e quanto mais eu jejuava, mais aquela pessoa armava laço, mais aquela pessoa levantava o meu nome em fofoca, mais aquela pessoa fazia um engodo, um rolo, e eu jejuando para eu conseguir olhar nos olhos daquela pessoa com amor. Aí eu aprendi que não é aquela pessoa, é o que tá na pessoa. Aí o Senhor limpa o meu coração. Hoje eu olho para aquela pessoa e tenho pena, porque eu vejo que Satanás faz dela bola, faz dele bola, faz o que quer, entendeu? Porque, querido e querida, presta atenção. Peça para Deus limpar o seu coração. Porque perdoar é necessário. Deixa Deus tratar com aquele marido que te traiu, com aquela esposa que te traiu. Você tá entendendo? Perdoa, 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 perdoa. Fala assim, liberta o meu marido, liberta a minha esposa. Jesus, liberta. Irmãos, porque presta atenção. Às vezes você larga, hoje nós vivemos assim, num tempo assim, eu não preciso passar por aquilo. Preciso não. Eu ganho bem. Ganho melhor que ele. Não preciso passar por isso. Sabe? Aí você vai e larga aquele marido que era bom para você, aquela esposa que era bom para você. Mas por quê? Porque caiu na isca de Satanás e você não soube perdoar. Aí sabe o que acontece? Você separa, se divorcia, aquela pessoa conhece outra pessoa e acaba indo para a casa do Senhor, acaba indo, acaba se convertendo. Mas foi a oração daquela outra mulher que acabou de chegar? Daquele homem que acabou de chegar? Não, eles acabaram de chegar. Foi a tua oração que agora está sendo ouvida. O tempo de Deus é diferente do nosso. Você está entendendo? A palavra de Deus vai dizer que há um memorial onde vai a nossa oração. Você está entendendo? Então, no momento certo, Deus vai no memorial. A palavra de Deus fala que há um cálice que colhe nossas lágrimas. Irmão, e a minha deve estar transbordando. Porque do que eu choro na presença do Senhor, você está entendendo? Então, querido e querido, coloca na mão de Deus, sabe? Fala assim, limpa o meu coração, limpa o meu coração, converta o meu marido, converta a minha esposa, repreenda esse demônio que usa a boca do meu marido para me ofender. No nome de Jesus, Senhor, coloca uma trave na boca do meu marido, coloca uma trave na boca da minha esposa. Irmão, a gente tem que saber orar. Você está entendendo, Senhor? Ó, toma o meu casamento, repreenda toda pombagira, toda amante. Gente, a pombagira, ela não vem dizendo que ela é pombagira, não tem uma faixa na cabeça dela, não. Ela vem boazinha, ela vem fazendo as coisas que você não faz. O que você não faz, ela vai procurar saber o que você não faz para ela fazer. Você tá entendendo? Então, em nome de Jesus, seja sábia, seja mansa, seja prudente. Fala, Senhor, me ajuda a liberar o perdão, a liberar a mágoa, tira essas palavras
palavras do meu coração. Vai limpando, me leva no rio de água viva, Senhor, que eu venha, Senhor Jesus, mergulhar como Naamã mergulhou. Que eu venha, Senhor, tirar tudo, Senhor, de mim que não provém de ti. Me esvazia, Senhor, até que não se ache mais nada em mim, somente o teu Espírito Santo. Sabe, meu querido e minha querida, porque Deus quer limpar a tua alma. Você não tem que se preocupar com quem traiu, com quem armou, com quem fez o laço. Deixa que Deus vê isso, porque a palavra de Deus vai dizer, Davi já vem dizendo que o Senhor é o dono da guerra. Se ele é o dono da guerra, ele é o general, ele é o juiz, ele tem a balança, eu vou deitar e vou descansar. Porque mesmo na caverna de Adulão, Davi deitou e descansou. Então deite e vai dormir. Vai descansar. Porque ontem à noite eu falei assim, Senhor, eu vou dormir agora, eu vou descansar agora, porque eu sei, enquanto eu tô dormindo, tu não tá dormindo, tu tá trabalhando ao meu favor. Então deixa Deus trabalhar. Não coloque a mão, não tome decisão, deixa Deus trabalhar. Só fala assim, limpa o meu coração. Sabe, eu gosto de um louvor que fala assim, limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa, limpa, limpa. Limpa o meu coração. É mais ou menos assim, acho que eu cantei errado, mas você entendeu. É limpa o meu coração. Que o Senhor possa limpar o teu coração, sabe? Que você possa perdoar o seu inimigo, perdoar o seu perseguidor, perdoar o seu magoador, aquela pessoa que te magoa, perdoar aquele que bota laço, aquele que trama, aquele que fala de você. Perdoar. Em nome de Jesus, amém? Eu quero estar orando por você, pela sua casa. Quero estar orando pelo seu coração, porque às vezes você está entrando numa depressão porque você não consegue liberar o perdão, porque você só pensa no que fizeram contra você. Só pensa, sabe quando você pega aquele momento ali e só está pensando, preenche a sua cabeça com outras coisas. Vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, vai ler um livro. Quer melhor? Ó, vai ler a Bíblia, porque aqui tem solução para todos os seus problemas. Porque Deus vai te dar uma direção através da palavra, entendeu? Mas não fica pensando nisso, não. Não fica pensando em quem te traiu, quem te humilhou, quem te pisou, não. Coloca na mão do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela chegou aqui, ele chegou aqui com uma depressão muito grande, uma tristeza na alma profunda, uma vontade de não sair do quarto, Senhor Jesus, sabe? Uma vontade, Senhor, até de tirar sua própria vida, porque quem traiu ela, quem traiu ele, foi quem ela não esperava, quem ele não esperava. Quem traiu foi aquele que come na mesa, foi aquele, Senhor Jesus, que esticou a mão, que ela e ele esticou a mão, é aquele do convívio e agora não está sabendo lidar com a situação. Senhor, e agora, Senhor, só chora e entra em desespero. Não quer nem mais viver, Senhor, mas Tu é o dono da vida. Então Tu repreenda agora no nome de Jesus toda a depressão, toda a opressão. Vai batendo em retirada agora. O Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Pega a tua bagagem. Pega a tua bagagem, sai daí da onde você tá, sai da mente, sai do coração. Espírito maligno, mágoa, rancor, vai saindo dessa pessoa. O Senhor Jesus te repreenda, Satanás, pega tudo que é seu. Pensamento que não sai da mente dessa pessoa, com o que aquela outra pessoa fez, com o que aquela outra pessoa falou, no nome de Jesus. Vamos, larga essa mulher agora, larga esse homem, larga esses pensamentos suicida. O Senhor Jesus te repreenda, Satanás, pega a tua bagagem, no nome de Jesus. Toda mágoa vai saindo agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, sai. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido, todos os inimigos.
Senhor, porque tu é o dono da balança, a tua palavra diz que tu é o juiz. Então, Senhor, liberta o meu inimigo, liberta o inimigo dessa mulher, o inimigo desse homem. Senhor, que ele não venha, que ela não venha a ser mais secretário de Satanás, que eles não venham ser, Senhor, um cão adestrado por Satanás, Senhor. No nome de Jesus, liberta essa pessoa, Senhor Jesus, coloca o teu amor, e se ela já te conhece, traga ela por primeiro amor, que talvez ela já esqueceu do primeiro amor, ele já esqueceu do primeiro amor. Traga para o primeiro amor, repreende todo matador de alma, Senhor. Pessoas que têm prazer em matar outras pessoas com palavras, com atitude, pessoas que armam laço, Senhor. Senhor, tu joga por terra, liberta essa pessoa, liberta dessa unção dobrada do teu Espírito Santo, abençoa ela tremendamente, porque pessoas abençoadas não se preocupem, não pensam em tramar contra outras pessoas. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, todo, Senhor, o povo deste canal, Senhor Jesus, do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Kawai. Senhor, coloca anjos dentro da nossa casa, coloca tudo que está fora do lugar no lugar, Senhor, e nos abençoa. Abre porta de emprego, toca em dispensa, toca em finança, nos levanta. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Beijo grande e até a próxima. Ah, gente, compartilha esse vídeo no nome de Jesus. Não saia daí sem dar o seu likezinho. No nome de Jesus, compartilha com aquela pessoa que foi traída. No nome de Jesus, para ela saber que o Senhor está com ela. Beijo grande e até a próxima.